Que bom que você está aqui para nós compartilharmos algo especial. Aqui no nosso canal nós trazemos mentoria espiritual, nós trazemos técnicas de coaching, nós trazemos neurociência, neurolinguística, transformação de vidas, crescimento, família, casamento. E hoje eu quero compartilhar com você sobre um assunto muito especial, que é sobre o Espírito Santo. A imagem que nós temos na nossa cabeça todas as vezes que nos falam do Espírito Santo, principalmente quem cresceu dentro de uma igreja cristã e evangélica, é aquela imagem da pomba descendo sobre a cabeça de Jesus no dia do seu batismo. E eu quero compartilhar um pouquinho com você quem é o Espírito Santo. Qual a importância dele na nossa vida. E eu espero que você goste disso. Aproveitando que você está aqui no nosso canal, assine o canal aqui embaixo, faça o subscribe e acione o sininho. Para todas as vezes que entrar um vídeo novo, você recebe essa informação. E nós temos vídeos novos todas as semanas com conteúdos poderosíssimos que vão abençoar sua vida. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o Espírito Santo. Eu quero ler com você, em primeiro lugar, aqui um texto em João, o Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16, quando Jesus está conversando com seus discípulos e está dizendo para eles, olha, é importante que eu vá agora, é importante que eu vá para o Pai, mas ele faz uma promessa para os seus discípulos. Eles passaram 3 anos e meio juntos, uma amizade muito gostosa, e ele agora lança essa promessa. E ele fala assim no versículo 16, eu vou e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Esse Consolador, versículo 17 diz, é o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo aqui, eu preciso ir, eu vou para o Pai, mas é importante que vocês recebam um outro Consolador. Paulo, vamos aprender um pouquinho mais sobre quem é o Espírito Santo? Eu preparei aqui 4 tópicos para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, e eu quero dar esses tópicos para vocês em 10 minutos. Vem comigo. Primeiro tópico que eu quero que você entenda é que ele é Deus. Escreva aí, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando o universo foi criado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz a Bíblia que houve uma conversa do Criador e ele diz assim, façamos. O verbo façamos está no plural porque denota a presença de mais de uma pessoa. E façamos então é o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então ele é uma terceira pessoa da Trindade. Muitas religiões falam que o Espírito Santo é apenas uma força, é uma energia cósmica ou qualquer outra coisa. Ele realmente é uma força, ele é uma energia, ele é poder, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele tem todos os atributos que o próprio Criador possui, que o próprio Filho possui. Isso faz com que eu e você possamos entender o segundo conceito. O primeiro é que ele é Deus. O segundo conceito agora é que ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele fala. Exatamente. Atos capítulo 13, versículo 2, diz que o Espírito Santo falou para os irmãos daquela igreja de Antioquia, onde estava ali Paulo, Silas, Simão, outros profetas reunidos. Como pessoa, ele fala. Como pessoa, ele sonda os nossos corações. Ele percebe os nossos pensamentos. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele, como uma pessoa, ele também sente. Efésios, capítulo 4, versículo 30, fala do sentimento. E ele, como uma pessoa, diz que ele tem vontade. Atos, capítulos 16, versículo 7. Então o Espírito Santo como pessoa, ele sente, ele fala, ele age, ele pensa. Ele é uma pessoa. Terceira coisa importante para eu e você entendermos sobre o Espírito Santo é o trabalho que ele desenvolve no ser humano, na raça humana.
O primeiro trabalho que ele faz no ser humano é que ele convence o homem do seu erro. Em outras palavras, diz que ele convence o homem do seu pecado. João capítulo 16, versículos 7 e 8, ele fala no coração do homem. Outra coisa que o Espírito Santo faz do seu trabalho, ele glorifica a Jesus. João capítulo 16, versículos 13 e 15, fala exatamente disso. Ele glorifica Jesus. Depois, Romanos capítulo 8, versículo 2, diz que um outro trabalho do Espírito Santo é transformar o coração. Ele trabalha em mim transformando o meu coração. Depois que ele transforma o meu coração, ele continua trabalhando em mim como sendo o meu guia. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz que ele é o nosso guia. E uma coisa poderosíssima ainda, que o Espírito Santo faz, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 24, ele nos empodera com os seus frutos, ele nos empodera com as suas capacidades, com as suas habilidades. Então os frutos do Espírito, domínio, paz, alegria, mansidão, amor, tudo isso nos empodera, transformando a nossa vida. Depois, em Lucas capítulo 12, versículo 2, diz que o Espírito Santo ele fala por nós e em nós. Então ele comunica conosco, ele guia a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz que ele intercede por nós diante do Deus Criador com gemidos inexprimíveis. E também ele nos dá capacidade para falar de Deus, falar do amor de Deus, para pregar as ações que nós precisamos fazer. Em Atos capítulo 4, versículo 8, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega uma palavra poderosíssima e as pessoas são transformadas nas suas vidas. Por isso que é importante que eu e você entendamos o papel do Espírito Santo e possamos buscar esse Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus estava indo para o céu e seus discípulos estavam ali vendo ele ser assunto aos céus, subindo aos céus, ele disse: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós, pessoas comuns e naturais, recebemos um poder de Deus que vem sobre nós na pessoa do Espírito Santo e nos capacita e nos fortalece e nos guarda e nos faz pessoas melhores a cada dia. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Se você tem gostado disso, eu gostaria que você anotasse esses dados e pudesse depois ensinar seus familiares, seus amigos. Você que é líder de uma igreja, ensine isso. E eu quero trazer a quarta característica agora do Espírito Santo para mim e para você. E essa característica, apesar de eu não ter lido todos os textos que eu já te dei aqui, eu quero postar com você essa característica, está no livro de Efésios. Por gentileza, se você puder abrir aí esse texto e acompanhar comigo na sua casa. Caso contrário, é Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha só uma outra característica forte do Espírito Santo, e eu quero te explicar essa característica. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14 fala: o qual ele é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu quero que você preste atenção nas palavras-chave desse texto. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele é o penhor da herança, até que a propriedade seja resgatada. Isso aqui daria uma outra live, eu tenho certeza disso, porque é muito lindo e é muito profundo, mas eu vou procurar trazer para você rapidinho. Em primeiro lugar, eu quero que você aprenda sobre a palavra penhor. Não é comum, muito comum em alguns países, mas aqui nos Estados Unidos existem várias lojas de penhores aqui nos Estados Unidos. No Brasil, não me lembro como funciona atualmente. Antigamente as lojas de penhores eram em bancos. A pessoa estava em aperto financeiro, ela pegava uma joia, ela levava a joia no banco e ela falava assim: essa joia aqui vale 10 mil, vocês me emprestam $1.000 que eu preciso, R$1.000 que eu estou precisando para resolver minha vida? O banco pegava aquela joia como um penhor em valor dos $1.000, dos R$1.000. Se aquela pessoa não viesse pagar o penhor naquele tempo,
Vamos supor que ela pedisse 3 meses. Se ela não pagasse naquele tempo, ela perdia aquela joia, que valia 10 mil, pelo valor dos 1.000. Então aquilo, ela queria os 1.000, mas ela empenhava uma joia, uma propriedade no valor disso. Hoje, quando alguém vai buscar dinheiro emprestado em banco, fazer empréstimo, o banco faz exatamente isso. Ele pede para a pessoa, o que você tem como penhor? E a palavra que eles usam não é penhor, eles usam collateral. O que você tem como penhor? Aí a pessoa fala, eu tenho um carro, uma caminhonete. Então me dá aqui o documento da sua caminhonete. O documento da caminhonete fica com o banco é dono daquela caminhonete agora, e você deve um valor menor, claro, porque eles sempre emprestam um valor menor do que o bem vale. Se você não recorrer e pagar sua dívida com aquele credor, você perde, inclusive, o bem. Você perde o bem. Então, olha só que coisa preciosa. Quando uma pessoa ela vai resgatar o penhor, ela vem, ela paga a dívida que ela possui e pega a propriedade dela de volta e vai embora. A pessoa emprestou um dinheiro porque ela queria, por exemplo, ela queria 100 reais emprestado, ela pegou um celular que vale 3 mil, deixa o celular nas mãos daquela pessoa e pega o 100. Dali um mês ela volta, paga o 100 e pega o celular de volta. Quando a pessoa pega aquele penhor, ela volta feliz. Por quê? Porque ela resgatou algo que era da sua propriedade, que estava na mão de alguém. Ótimo. Você entendeu o que é penhor agora? Agora eu quero que você entenda esse texto que eu acabei de ler com você em Efésios, e eu vou ler de novo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Quando eu li o texto com você no início, para te explicar quem é o Espírito Santo, ali em João, a Bíblia diz que Jesus, ele reuniu seus discípulos, ele prometeu para os seus discípulos que ele vai para o Pai e vai preparar um lugar para o Pai e vai voltar para buscar os seus discípulos, os teus filhos, os seus amados. Ele vai vir buscar vocês de volta. Eu venho para buscar vocês e por causa de vocês eu vou dar um penhor. Agora Jesus pega uma propriedade que vale muito, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, coloca ele na terra como penhor da herança, para quando ele vier buscar a sua propriedade, ele pague a sua dívida e pegue a sua propriedade, que é a igreja, e conduza a sua igreja para o reino celestial, para Nova Jerusalém, para habitar com Deus Todo-Poderoso. Por que eu quis te explicar sobre o Espírito Santo e sobre o penhor? Porque existem muitos desentendimentos e muitas informações erradas sobre este mundo que nós vivemos hoje, que é este mundo tenebroso, que está vivendo debaixo de muitas maldições, debaixo de muitas pragas, debaixo de muitas doenças, debaixo de ameaças de guerra de país A com país B, e as pessoas estão falando que esse mundo vai acabar, que vai acabar da noite para o dia, e é verdade. Porém, um texto no livro de Tessalonicenses diz exatamente isso, que só vai acabar quando o penhor for retirado, quando a dívida for paga. Por isso que a igreja, ela diz que nós vamos ser arrebatados com Cristo. Então, se você é cristão, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que Ele depositou uma herança tremenda, que é o Espírito Santo aqui na terra, e que o Espírito Santo, estando na terra, não vai permitir que Satanás venha dominar sobre você. O texto que eu quero ler para você está em Colossenses, que fala exatamente sobre isso, em que Jesus Cristo, eu falei Colossenses, não, é Tessalonicenses, que é capítulo 2, e fala assim, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo aqui está escrevendo e falando sobre a vinda do Senhor Jesus, e está dizendo que as pessoas precisam ficar avisadas sobre essa vinda, e no versículo 6 ele fala assim, e agora vocês sabem o que detém o anticristo de dominar sobre a terra, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem é que detém o anticristo? Quem é que detém Satanás de dominar sobre a terra? O penhor da nossa herança.
Com efeito, versículo 7 fala assim, ó, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então a palavra de Deus diz que assim que Cristo vier buscar a igreja, Cristo vier buscar o povo dele, ele vai retirar a igreja, vai retirar o Espírito Santo, o penhor da herança, e aí sim é nessa hora que o caos vai ser instalado. Mas se você é cristão, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, você não tem que se preocupar 1 milímetro, porque existe uma promessa, existe uma herança firme para você. E eu quero deixar com você esse meu pensamento e dizer para você exatamente a esperança que você pode ter. Paulo, eu não sou cristão, eu nunca recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Deixa eu te explicar uma coisa. O papel da Trindade, quando criou a raça humana no Jardim do Éden, o papel da Trindade é que você entenda que Jesus Cristo veio salvar a raça humana, morreu na cruz do Calvário, ele deixou o Espírito Santo como um penhor do resgate o resgate da igreja, das pessoas que creem em Jesus. Por isso que João 3,16 diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo, ele quer te dar a vida eterna, Deus quer te dar a vida eterna. E aí, se você nesse exato momento, você aí na sua casa, onde você estiver, você falar, Paulo, eu quero ter essa segurança de que eu vou ser garantido como penhor do Espírito Santo, e quando Cristo vier, eu vou estar com Cristo na eternidade. Deixa eu te dizer algo tremendo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo, vai fazer parte da igreja, o Espírito Santo vai ser o penhor sobre você, você vai ser guardado, e quando Cristo vier e pegar a igreja, ele vai pegar você junto, e você vai com ele para o reino dos céus, e vai ficar longe do caos que vai ser instalado neste lugar. Você vai ficar longe de toda maldade, você vai ficar longe de todo Satanás, você vai ficar longe de toda a guerra, de toda a mortandade que vai assolar esse local. Você quer ter essa garantia no seu coração? Deixa eu te dar esse convite. Onde você estiver, pare agora 1 segundo. É 1 minuto que demora. Você fecha seus olhos e você ora com toda a sinceridade do seu coração, do seu espírito, onde você estiver agora, e você recebe a Ele como o Senhor da sua vida, e o Espírito Santo vai ser dado como penhor sobre você. Você pode orar comigo? Feche seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu entendi quem o Espírito Santo é. Eu entendi que o Senhor veio morrer e resgatar a igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Por isso agora eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E eu quero estar contigo na eternidade, onde o Senhor estiver, na Nova Jerusalém. Eu e a minha família. Salva meu pai, salva minha mãe, salva meus filhos, salva meu cônjuge, salva os meus familiares. Que eu possa ser um instrumento de Deus, das suas mãos agora, para ajudar a resgatar toda a minha família e levá-los contigo para o reino celestial, na morada com o Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Você acabou de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você acabou de fazer parte desse projeto tremendo de Deus de viver na eternidade. E você acabou de receber agora o penhor, o Espírito Santo sobre o seu coração. O Espírito Santo já está sobre você, na sua vida, nesse exato momento. Se você quer compartilhar a riqueza desse texto, deste ensino com seus amigos e seus familiares, as pessoas que você ama de verdade, manda para eles através do e-mail, o link aqui do nosso canal do YouTube, manda para eles através do WhatsApp, e permita que eles conheçam quem é o Espírito Santo, que eles tenham essa oportunidade de conhecer a Deus, ao Espírito Santo, e viverem resgatados para sempre nas suas vidas. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por ter assistido até aqui. E se você gostou, assine o canal, acione o sininho e compartilhe com as pessoas que você mais ama. Te vejo nos próximos vídeos. Deus te abençoe.